nos cabe, pelo menos, sintetizar aqui, é que a oração como confissão é aquela oração que o salmista faz. A oração em que ele entrega a Deus tudo o que ele é. Ele se apresenta, ele se desnuda diante de Deus, mesmo sabendo que Deus já conhece tudo o que ele vai dizer. Porque ele precisa abrir-se a Deus para poder, enfim, se conectar com Deus, conversar com Deus, ter este diálogo, poder ser ouvido e também ouvir a Deus em resposta. Oração não é um monólogo, não é uma coisa que simplesmente uma parte fala. Quando essa oração é um monólogo, ela vira reza. E aí, meus irmãos, vira o que nós chamamos na Bíblia de vãs repetições. Coisas que às vezes acusamos os católicos de fazerem, mas os crentes fazem de igual modo. Porque emitem a Deus uma oração, ou pelo menos um discurso, nem esperam resposta. E até o próprio discurso é cheio de problemas na hora de fazê-lo. Por isso, é importante que a gente entenda o caráter da oração. Como confissão, é um rasgar de coração. Se não há rasgar de coração, não há uma confissão envolvida nessa oração. A oração ela precisa ter um objeto de adoração, e é o nosso Deus. Nós oramos a Deus com o respeito e a reverência que Ele merece. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Todo este respeito, adoração e reverência tem um endereço certo. Deus. A nossa oração deve fortalecer este elo de comunhão, deve ser comunhão. Pai nosso, nosso Pai. Jesus, ele é revolucionário aqui na oração do Pai Nosso, porque ele exatamente trata Deus como Pai, coisa que nem o judaísmo fazia. Apesar de ter uma ideia de paternidade de Deus no Antigo Testamento, há mais uma implicação de senhorio e soberania, de um Deus até mesmo distante muitas vezes, sentado em um trono que ordena, planeja, que manda. No Antigo Testamento, este Deus não está tão próximo assim do ser humano, mas é alguém que precisa, que tem um regramento para se chegar perto. Daniel, que orava 3 vezes ao dia, o orar direcionado a Jerusalém, assim como o muçulmano direciona a Meca, e vários outros modos e distinções de oração. O jejum, que nós também falaremos sobre isso, que tinha modos de ser feito. Tudo isso é revolucionado por Cristo, quando diz, olha, orem a Deus com intimidade. Vocês têm comunhão, koinonia com Deus, assim como tem comunhão um com o outro. Jesus aproxima Deus do ser humano, literalmente, porque Ele é Deus e Ele se apresenta como a imagem perfeita de Deus na terra e se aproxima do ser humano de forma calorosa, muito próxima. Por isso que quando nós estamos próximos a Cristo, nós temos intimidade com Deus. E essa oração de intimidade se reflete no modo como nós conversamos com Deus, Pai Nosso. A outra coisa muito importante dentro da oração é dar graças. Porque afinal, se você levantou pela manhã, existe uma frase muito bonita, eu esqueci o nome do autor agora, mas eu vi essa semana e eu gostei muito dela. E é verdade, é de um autor clássico. Se nós levantamos pela manhã, foi porque o amor de Deus permitiu, a misericórdia de Deus é que permitiu que levantássemos, pois a sua ira e a sua justiça deveria ter nos matado na noite anterior. E é exatamente quando acordamos e percebemos que estamos respirando, é que devemos exaltar a Deus logo pela manhã. Como diz o salmista e como diz também Bildade, amigo de Jó, ao qual muitas vezes é citado como quem deveria estar falando corretamente, mas não falou corretamente, apenas distorceu o sentido. Mas neste ponto específico ele tinha razão. Olha, logo cedo busque a Deus, logo pela madrugada busque a Deus, porque você está respirando. Na noite anterior era para Deus ter te matado, se fosse fazer justiça a você, mas porque a sua misericórdia se renova a cada manhã, é nova a cada manhã, nós podemos respirar. Então a nossa oração deve refletir a gratidão da misericórdia de Deus que se renova toda manhã.